Eu quero pedir mais uma fala para a gente trazer aqui no nosso programa. O Mauro Cid, ele diz lá os militares mais envolvidos e ferrenhos defensores de uma ruptura democrática no país. E aí ele cita o Braga Neto, né, que teve até aquela reunião na casa dele para discutir o que fazer para gerar um caos social com as pessoas, a população, para que aí eles pensassem em estado de defesa, estado de sítio, GLO, seja o que for. E cita também um outro personagem que é o Mário Fernandes. Esse general Maíra, ele é considerado e dado como autor simplesmente do Plano Punhal Verde e Amarelo. Sabe do que se trata? Matar simplesmente Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. É a banalidade que o Rubens também traz. É uma coisa normal, um plano aí. E aí a gente vai ver o Cid falando que o Mário Fernandes era um dos que mais punham minhocas na cabeça do Bolsonaro. Vamos ver. Inclusive o general Frei Gomes até cogitou punir ele, porque ele estava muito ostensivo na pressão, que ia ser feita nos generais para que os generais pudessem fazer alguma coisa. Então ele estava bem, digamos assim, raivoso. E ele era quando ele ia, quando estava com o presidente, ele era o que mais impulsionava o presidente a assinar um decreto, assina uma minuta, o senhor tem que fazer alguma coisa, o povo está na rua, o exército vai aderir, né? Interessante. Maíra, queria te ouvir um pouco sobre o Mário Fernandes e o Braga Neto, que são generais 4 estrelas, acho que os dois são, né, Rubens? Que estão presos. Isso também é inédito na história do Brasil e é algo que merece nota, né? O Bolsonaro dava muito ouvido a essas pessoas, é isso que o Cid coloca também nessa fala, né? Bem, tem uma coisa que eu acho importante da gente sempre se lembrar. Essas pessoas ganham salário, elas são funcionárias públicas. E elas ganham salário para proteger a Constituição. E elas estavam atentando contra os princípios da Constituição. Isso precisa estar bem claro, porque é diferente de você ter outro tipo de profissionais ligados em tentativas de golpe. Quando você tem militares, profissionais que ganham seu salário e ganham do Estado armas e o poder de usá-las para defender a Constituição, essas pessoas, elas têm que ser as últimas a atentar contra o próprio Estado, a própria Constituição. Então a punição sobre elas deve ser muito mais rigorosa do que sobre um civil. E o envolvimento dos militares nessa tentativa de golpe, a gente não pode esquecer que não está desconectado com interpretações acerca da ditadura militar. Jair Bolsonaro, ele teve na sua plataforma, enquanto parlamentar, por 7 mandatos consecutivos, a defesa explícita da ditadura militar. Ele organizou em torno dele, ou foi organizado, foi trabalhado, né, foi cooptado por componentes das Forças Armadas que têm uma interpretação positiva sobre a ditadura militar. Então, há uma relação entre esses grupos que, após o final e essa transição pactuada para a democracia, não foram punidos, se mantiveram nos seus postos, perpetuando um ideário que defende a ditadura militar. Esse golpe, ele é o desdobramento de uma transição inconclusa, de uma transição que a sociedade não refletiu sobre os limites da democracia e sobre a necessidade de punir quem atenta contra ela. A história deu pra gente uma segunda chance. É preciso ser rigoroso. Ainda que isso não signifique que eu esteja fazendo uma defesa radical da prisão de Bolsonaro, porque isso pode ter consequências eleitorais nefastas. Sim. Para 2026. O que eu estou dizendo é que esses oficiais, funcionários públicos, eles precisam ser punidos de maneira exemplar.